Boa noite, Keila, Emanuele, Emily Lopes, Cíntia, Laís, mais 3 pessoas, Adriano. Olá, boa noite. O assunto hoje é bom, né? Vamos falar aí sobre pornografia. Um negócio que tem atrapalhado a vida aí de inúmeras pessoas, não é mesmo? Então, meu povo, fiz até um scriptzinho aqui, ó, pra não esquecer de falar nada, né? Porque esse tema sempre envolve muitos questionamentos. Esse é um tema, assim, extremamente importante. Vamos conversar, então, um pouco sobre pornografia. Sabe, eu tenho me preocupado muito em relação a esse tema, porque eu tenho percebido o quanto que a pornografia ela tem destruído o real significado do sexo. Sim, né? A pornografia tem destruído o real significado para o sexo. E Eliane, isso acontece só com os homens? Não. Infelizmente, a pornografia hoje tem atingido homens, mulheres e até crianças. Sabe? Um dos dados sobre a pornografia que mais me assusta é que a média de idade para assistir a pornografia, ver pela primeira vez, é de 9 anos. Você já pensou? 9 anos. Então a gente começa a pensar assim, talvez nós tenhamos aí uma infância toda prejudicada por causa da pornografia. Uma geração inteira prejudicada por causa da pornografia. Então, a gente precisa entender esse assunto, a gente precisa olhar com olhos abertos, olhos críticos sobre o tema e fazer o máximo, né, para aprender sobre, para mudar hábitos, para melhorar as nossas vidas, certo? Então, esse nosso tema aí, pornografia, a gente já tem bastante gente online, sejam todos muito bem-vindos. Então, o primeiro dado que você precisa entender é que esse é um mal que não atinge só homens e mulheres. Infelizmente, nós temos também agora crianças nesse cenário. Infelizmente, os dados científicos têm mostrado que a idade média em que as crianças entram em contato com a pornografia é de 9 anos. Sim, é assustador, sim, a gente fica sem saber exatamente o que fazer. Eliane, como assim? E olha, sabe qual o motivo? O motivo é curiosidade. Infelizmente, nós temos, enquanto sociedade, nós temos falhado em relação à educação sexual. E essas crianças, elas acabam buscando a pornografia por terem curiosidade sobre o assunto. Então, é assustador a gente pensar que a média de idade para o primeiro acesso à pornografia é de 9 anos. Você acha que alertar uma criança de 11 anos pode criar curiosidade? Olha, todo pai, toda mãe sabe que tipo de educação sexual tem dado para o seu filho. Às vezes nós temos que olhar criticamente para o nosso modelo, né, para o que a gente ofereceu para os nossos filhos e sermos sinceros com eles, né? Então, se você olha para essa criança de 11 anos, viu, Dai? E você às vezes pensa assim, nossa, eu acho que eu deixei falhas na educação sexual do meu filho. Eu te aconselharia a fazer o seguinte, chegue para ela e fale assim, filho, infelizmente a mamãe pode não ter te ensinado tudo que deveria ter ensinado. E talvez você tenha curiosidade sobre esse assunto. Então, eu quero me colocar aqui à sua disposição para que eu possa tirar suas dúvidas, para que eu possa te explicar o que é o relacionamento sexual, que o relacionamento sexual é uma coisa bonita, é uma coisa idealizada por Deus para a sua felicidade. E eu quero que você conte comigo para isso, porque eu sei que muitas vezes outros caminhos são buscados.
né? E aí você pode citar, por exemplo, muitas crianças, meu filho, têm acessado a pornografia, vídeos de pessoas nuas fazendo sexo, e isso não é bacana. Ali não tem um ensinamento adequado, né? E aí a gente vai ensinando de uma forma leve, se colocando à disposição, né? Se colocando sempre à disposição. Se a gente não souber responder alguma pergunta, pede um tempo, fala pro filho, olha, agora eu não tenho essa resposta, mas a mamãe vai ter, o papai vai ter, eu vou atrás, eu vou descobrir, certo? Nós, enquanto pais, precisamos ser um canal aberto de comunicação, tá bom? E aí, a gente vai alertar, claro que a gente vai alertar essa criança dos prejuízos reais da pornografia, certo? E o primeiro prejuízo, claro, é essa criança ter uma imagem distorcida em relação ao sexo, tá? Por quê? Porque se a gente for pensar na pornografia, gente, e eu posso falar historicamente sobre a pornografia, ela foi mudando no decorrer dos anos, certo? Então, se a gente fosse pensar, né, na geração passada, talvez antes da minha, inclusive, né? Vamos falar assim, a geração do meu pai. Talvez a pornografia ali naquela época, ela estava praticamente baseada a figuras, né? Então, desenhos, fotos depois de mulheres nuas, né? E, ok, era o que tinha de pornografia ali naquela época. E aí, de repente, essa pornografia começa a evoluir. E qual foi essa evolução? Ela saiu das fotos e ela começou a ir para os vídeos, ok? E a gente já tem uma mudança grotesca em relação à nossa cabeça. Olha só, uma coisa, né, é a cabeça de uma pessoa ver uma imagem, certo? Então, se essa pessoa, ela vai ali ver uma imagem, né, de uma pessoa nua, né, que seja um homem olhando um corpo de uma mulher nua, ele vai se estimular por aquela foto? Vai, mas provavelmente ele vai precisar imaginar uma cena com aquela pessoa, um toque naquela pessoa, até vir a se masturbar e ter ali, né, uma ejaculação, um prazer com aquela cena toda que foi criada, tá? E isso é um mecanismo. Outro mecanismo totalmente diferente é o vídeo, certo? E aí a gente tem também a evolução do vídeo. Então, o vídeo, antigamente, aí já tô falando da minha geração, né? Vocês sabem que eu tenho 37 anos. Então, imagina, quando eu era criança, que ainda existiam, né, nos bairros videolocadoras, olha só. Então, você ia numa videolocadora atrás de um filme para alugar e existia uma sessão, né? Uma sessão de vídeos pornográficos que geralmente ficava lá no fundo, né? Mais apagado. E ali ficavam aqueles vários filmes pornográficos. Quando a pessoa alugava aquele conteúdo, ela levava para casa e ela assistia o mesmo conteúdo várias vezes. E se ela tinha uma coleção particular de vídeos, o que ela ia fazer? Ela ia assistir os mesmos vídeos, ok? Então, o prejuízo para o cérebro é um. Outro prejuízo é o que a internet nos oferece hoje. Porque a internet hoje, ela nos oferece novidades incessantes no caminho da pornografia, certo? Então, quando a pessoa, lá atrás, ela tinha aí um vídeo pornográfico, ela assistiu o mesmo vídeo 300 vezes, né? E isso gerava uma resposta cerebral que era menos prejudicial do que a resposta cerebral que as pessoas têm hoje com o uso da pornografia, certo? Então, quando a gente pensa em pesquisar pornografia, a gente tem algumas dificuldades. Hoje em dia, no meio acadêmico, vocês sabem que aqui no Laço e Soma a gente fala sobre sexualidade, mas a gente fala à luz da ciência, né? Mas a gente também fala à luz da Bíblia. Então vamos pensar a nível de ciência. A gente tem dificuldade para estudar pornografia. Por quê? Imagina você, qualquer estudo científico, a gente teria que pegar um grupo que faz o uso da pornografia, outro grupo que não faz uso. Isso é muito difícil hoje em dia. Nós hoje não conseguimos encontrar pessoas que nunca viram pornografia. Às vezes viram sem querer, por curiosidade, por quando eram criança,
E aí você não tem um grupo controle. Imagina isso. Você não tem um grupo controle. E aí a gente já tem uma dificuldade séria, né, para pesquisar sobre pornografia. Outro problema é que, infelizmente, em muitos meios, a pornografia ela é entendida como uma das formas de sexo. E pornografia nunca foi relacionamento sexual. Então vocês vão encontrar, ok? Vocês vão encontrar pessoas, profissionais, sejam eles psicólogos, sejam eles sexólogos, sejam eles médicos, sejam eles fisioterapeutas da área da saúde, que vão dizer para você que a pornografia é uma forma de se relacionar sexualmente, que a pornografia pode ser um meio utilizado em tratamentos, que a pornografia tem seus benefícios, ok? Então, a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Pornografia nunca foi relacionamento sexual, ok? Na nossa mente, quando a gente assiste o filme pornográfico e essa cabeça, esse olho assistiu, esse cérebro processou e esse corpo reagiu, né? Então imagina o homem, ele reage com uma ereção. Se ele reage com uma ereção, logo depois ele se masturba, então tem um desfecho, certo? Ele estava sozinho, mas o cérebro dele entendeu o quê? Entendeu que aquilo ali é exatamente uma relação sexual. Se a gente pegasse o homem mais promíscuo do século passado, onde não existia internet, onde não existia televisão, né? 100 anos atrás. Se a gente pegasse essa pessoa mais promíscua da face da Terra e comparasse hoje com uma pessoa que tem acesso à pornografia, com certeza essa pessoa promíscua, ela não tinha nem metade dos problemas que a pornografia tem gerado para a nossa população hoje. Nem um terço dos problemas. Por quê? Porque naquela época ser promíscuo era estar com muitas pessoas, ter muita atividade sexual de várias formas com várias pessoas, ok. Mas o que a pornografia ela traz pra gente? Ela traz um universo de excitação, certo? Ela traz um universo de possibilidades. E aquilo aqui na sua cabeça não é uma ficção. Para o seu cérebro, isso é real. Você entende isso? Ficou claro, gente? Então, aqui para a cabeça, tudo aquilo que está acontecendo é algo real, certo? Então, a gente tem um circuito que nós chamamos de circuito do prazer. Todo mundo tem, certo? O circuito do prazer. Ele existe aqui dentro da nossa cabecinha, esse circuito do prazer, e ele é alimentado por uma substância que se chama dopamina. Então, a dopamina, ela vai sendo liberado em tudo que te dá prazer na vida, certo? Então, a dopamina, ela vai ser liberada quando você tem fome e você come. Não é uma coisa boa? Quando a gente tá com fome e a gente come, é uma coisa boa, gera prazer. Quando você tá cansado e dorme, gera prazer. Quando você compra alguma coisa, gera prazer, ok? Então, a gente começa a pensar assim, no meu cérebro existe um circuito que é alimentado por uma substância que se chama dopamina, e toda vez que eu tenho prazer, dosezinhas de dopamina são liberadas, ok? E isso vai acontecer com a pornografia, né? Porque uma das coisas que libera dopamina é o sexo, ok? Aí, de repente, você tá lá, né, assistindo pornografia, a primeira vez que você assistiu pornografia. Então imagina, tem gente falando aqui que a primeira vez que assistiu foi aos 10 anos, encontrou o pai assistindo e assistiu junto, né? Então imagina aí, gente com 10, com 12, com 15, com 20, sei lá, de repente você assistiu aquela cena. Aquela cena estimula o seu cérebro. E nós, enquanto seres humanos, a gente gosta da cena sexual, gente. Você já pensou nisso? Sim, a gente gosta da cena sexual. E aquela cena sexual, ela nos estimula a continuarmos olhando, nos estimula a querermos
continuar vendo. Se a gente nunca recebeu nenhum tipo de orientação sexual, então aí que a gente vai ficar, nossa, é mesmo? Olha o que ele tá fazendo. Então, aquela primeira sensação, né, que a nossa cabecinha tem quando assiste a pornografia é uma sensação que te prende e que libera dopamina, te gera algum prazer, tá bom? Então, a dopamina, ela tem tudo a ver com prazer, certo? O problema está na dopamina também, porque o que vai acontecer? As doses de dopamina, quando você vai se viciando em pornografia, elas vão cada vez mais aumentando. Então, é como se fosse assim, já viram aquele caminho de mato? Mato tá todo fechado. E aí, de repente, uma pessoa anda por aquele caminho. Outra pessoa anda por aquele caminho. 20 pessoas passam por aquele caminho. Uma carroça começa a passar por aquele caminho. E assim vai. Daqui a pouco a gente tem o quê? A gente tem mato de um lado, mato do outro e um caminho feito aqui. Porque foi tão pisado, foi tão machucada aquela grama que formou, literalmente, um caminho. A mesma coisa vai acontecer no nosso cérebro. Nosso cérebro que nunca assistiu pornografia é como se fosse aquele mato todo verdinho. De repente você assistiu uma vez, 2, 20, 40, 100, tem um caminho ali. Um caminho de estímulo cerebral que está formado. E esse caminho ele vai sendo formado à medida que vai liberando dopamina. Só que olha só, entenda comigo. Por que a pornografia hoje ela é tão maléfica, né, para as pessoas que estão aí viciadas nela? Porque você assiste um vídeo e aí depois você não assiste só mais um vídeo. Você começa a querer assistir mais, ok? E vocês vão me dizendo aí. A gente começa então a querer assistir mais. Pra que, Eliane, que as pessoas viciadas em pornografia querem sempre assistir mais? Porque elas querem ter aquela sensação boa. Aquela sensação que o cérebro gerou com aquela dopamina. Só que agora eu já vi o comum. Eu já vi uma vez. Então agora eu quero ver outras vezes, outras coisas. E aí o vício em pornografia, ele se torna muito... algo muito perigoso, porque você vai aumentando, como qualquer outro vício, né, gente? Já viu alguém fumar maconha e fumar sempre a mesma quantidade? Cheirar cocaína e cheirar sempre a mesma quantidade? Qual é o mal do vício? O mal do vício é você aumentar a quantidade do uso da substância. Só que eu não tô falando de substância química. Eu tô falando de um vídeo que te estimula e que você pode assistir na internet 100 vídeos, 1000 vídeos. Quantas horas um viciado em pornografia passa na frente do computador, tá? Então, entenda como é que funciona esse vício, certo? E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa que começou a ficar viciada, ela começou assistindo homem e mulher. Um vídeo. Daqui a pouco, ela vai querer assistir 10 vídeos para ter a mesma sensação. Daqui a pouco, homem e mulher já não tem mais graça. E você vai precisar evoluir, né, ou involuir, no sentido de procurar outros vídeos que te estimulem. E aí é onde a gente vê que a pornografia, ela vai crescendo para outros lados. Aí você vai começar a assistir sexo grupal, começar a assistir ser humano com animal, às vezes adultos com crianças, tá? Então você vai sempre precisando de novos estilos de pornografia para conseguir aquele estímulo perfeito que foi gerado ali no seu cérebro, tá? Então, por isso que a pornografia é uma desgraça para o ser humano. E aí alguém comentou aqui em cima e perguntou o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui o comentário. Eliane, tem como limpar a mente da pornografia? Gente, é uma coisa assim... triste o que eu vou falar, mas é a verdade e eu preciso ser verdadeira com vocês,
tá? Infelizmente, se você hoje me falasse assim, Eliane, fui viciada em maconha, parei de fumar maconha, seu organismo tem condição de se limpar da maconha? Tem. Eliane, fui viciada em cigarro, parei de fumar, meu organismo com o tempo vai se liberar, vai liberar todos os prejuízos do cigarro? Provavelmente vai. Agora, olha o que acontece com a pornografia. A pornografia, ela fica registrada aqui na sua cabeça, certo? Então, tem pessoas, inúmeras pessoas que falam bem assim pra mim, Eliane, eu preciso me livrar das imagens pornográficas que eu já vi na minha vida. Porque hoje eu não sou mais viciada. Mas toda vez que eu vou me relacionar com o meu parceiro, com o meu cônjuge, eu me vejo pensando naquelas imagens. E eu já vi inúmeras pessoas chegarem pra mim e falarem assim, e eu só consigo ter prazer, eu só consigo gostar do sexo se eu pensar em determinadas imagens. Ok? Então, aquela imagem, ela sempre vai ficar registrada na sua cabeça. Mas a sua cabeça, ela pode ser dominada por você. Então, a gente pode utilizar alguns recursos, ok? E olha, eu vou dizer uma coisa aqui principalmente para as mulheres, tá? Mulheres que são viciadas em pornografia. Porque, olha, o número de mulheres viciadas em pornografia cresceu muito. Tem um estudo que mostra, do anterior para o atual, que houve um crescimento de 40% nas mulheres viciadas em pornografia. Então, não é uma coisa só de homens. E aí, eu vou dar uma dica para as mulheres. E para os homens serve também. A ideia é a seguinte, toda vez que você for se relacionar sexualmente, deixe alguma claridade no seu quarto, ok? E mulher, né? Porque o homem geralmente ele já está com o olho aberto, mas mulher, abra o olho no decorrer da relação sexual. Olhe para o ato sexual que está acontecendo. Fixe seus pensamentos, a sua atitude, o seu olhar no que está acontecendo ali naquele momento, tá? Por que eu tô te dizendo isso? Porque a cabeça não tem como estar olhando para o corpo do seu marido e ao mesmo tempo tá recrutando outras imagens. Então, abra o olho, tá? Abra o olho, fique bem atenta a tudo que está acontecendo ali na hora do sexo e comece a ressignificar, tá? Ressignificar. Isso é importante para homens e para mulheres. Por quê, gente? Porque a pornografia, ela deu muito estímulo pro seu cérebro. Lembra que ela foi criando aquele caminho cerebral? Lembra do mato, né? Do exercício que eu dei aqui do mato. Então, foi pisando, sumiu o mato ali do meio, tornou um caminho. O que a gente tem que fazer quando a gente fala sobre pornografia? A gente tem que fazer com que esse caminho, ele comece a ser tomado novamente pelo mato, tá? A gente tem que fazer com que esse caminho cerebral, ele vá desaparecendo da sua cabeça, certo? Então, é exatamente dando novos significados, tá? Então, antes você precisava de ver muita coisa para ficar estimulado. Agora você tá atento àquela mão que tá passando ali na sua coxa. E você tá sentindo aquela mão, vendo aquela mão e falando pra sua cabeça, pro seu cérebro. Que mão boa! Que delícia esse toque! Eu tô gostando disso. É esse o sexo que eu quero. Certo? Então a gente vai reforçando questões importantes e novas, porque esse cérebro, ele foi mal acostumado com o excesso do estímulo, certo? Com o excesso do estímulo. Mas eu trouxe aqui, gente, algo muito importante, que é meio que um teste, tá? É um testezinho para você refletir comigo se existe o vício em pornografia na sua vida ou não, certo? Então, vamos pensar aqui comigo. A primeira pergunta que a gente precisa sempre fazer, né, para descobrir em que grau de vício que a pessoa está, é a seguinte: você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de vezes que assiste? Essa é a primeira pergunta, certo?
Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a maioria das pessoas com quem a gente conversa, que diz assim, eu acesso pornografia, mas eu não sou viciado. Não, eu não sou viciada de jeito nenhum. Mas olha só, essa pergunta, ela vai te dizer se existe já algum grau de vício aí. Porque se você pensou, se você sentiu em algum momento que você deveria diminuir a quantidade de vezes que você assiste, é porque aqui, dentro da sua cabecinha, existe um negocinho que tá acendendo uma luzinha. E essa luzinha que acende, ela tá te dizendo assim, olha, parece que você precisa diminuir, a quantidade de vezes que você tá assistindo. Então, você já tem, entenda, você já tem um pezinho no vício, ok? Se você, então, já sentiu que deveria diminuir a quantidade de vezes que assiste, você já tem um pezinho no vício, certo? Segunda pergunta. Ouvir, ler ou assistir críticas sobre a pornografia te chateia? Imagina, quando você vê aqui uma live como essa, onde eu falo assim, que se você respondeu essa pergunta com um sim, você provavelmente é viciado. Isso te dá uma chateação, né? Ouvir dizendo que prejudica a sua vida, que é algo ruim pra você, isso faz com que você se sinta chateado. Então, significa que existe um pezinho lá, agora mais um pezinho no vício, certo? Mais um pezinho no vício, ok? Então tem alguém aqui falando assim pra mim, Eliane, eu assumi pra minha esposa que sou viciado. Isso pode atrapalhar a relação sexual? Primeiro, parabéns. Parabéns por você ter assumido, ok? É o primeiro passo. Se enxergar como um viciado em pornografia é o primeiro passo para sua restauração, ok? Outra coisa importantíssima que você já fez, o segundo passo, dividir com a pessoa que você mais ama, ok? Você assumiu, você não assumiu só para você mesmo, você assumiu também para sua esposa, que é a pessoa que você ama. Então, mais um pontinho, parabéns por você ter feito isso. Agora entenda uma coisa, são processos distintos. Uma coisa é você ter essa necessidade de assumir, de dividir com ela e de fazer algo diferente. Esse é o seu processo, tá bom? Existe um outro processo que é o processo dela. E você vai precisar respeitar esse processo dela. Por quê? Porque o processo dela vai envolver tristeza por ter descoberto, né, essa área da sua vida que ela preferiria que não existisse. Vai acontecer uma tristeza, vai acontecer uma angústia, ela vai ter o tempo dela, tá? Então, a gente precisa entender que quando existe vício em pornografia, o casal sofre, tá? O casal sofre e cada um tem um processo. Você tem o processo de assumir, de dizer que é viciado, de largar esse vício, porque não é uma coisa fácil. E ela tem o processo de aceitar que o marido dela, que ela ama, que ela queria ter só pra ela, atraiu nesse sentido, tá? Porque a pornografia é uma forma de traição. Então, ela vai ter o momento dela, ok? Mas é possível restauração? Claro que é possível restauração. Se não fosse possível restauração, pra quê? Pra que existiria psicólogo? Pra que existiria igreja? Pra que existiria Deus? Somos seres humanos que podemos ser restaurados, tá bom? Agora a gente precisa entender que é um processo. A gente precisa ter calma. A gente precisa
ter paciência nesse processo. E tudo que a sua esposa precisa é perceber a mudança em você. Tudo que a sua esposa precisa para ela ser uma apoiadora nesse processo é perceber que você está lutando, que você quer ter uma relação sexual satisfatória com ela, que você quer deixar a pornografia lá no passado. E aí ela se torna um apoio na sua caminhada, ok? Um apoio na sua caminhada. Isso é muito, muito importante, tá bom? A terceira é um assunto desconfortável e você esconde dos outros. Então você espera a sua esposa sair de casa para você acessar a pornografia? Você espera ela dormir e levanta da cama para acessar a pornografia? Você esconde isso da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos? Se você faz escondido, gente, já está no nível de vício. Já existe vício, tá bom? Você sente necessidade de ver logo pela manhã? Então imagina, se você sente necessidade logo de manhã de acessar a pornografia, mais um ponto nessa escala do vício em pornografia. Você já escolheu a pornografia, a pessoa real? Gente, essa pergunta é dura. Porque olha só, você escolher a pornografia a uma pessoa real tá dizendo do grau do seu vício. Tá dizendo assim, Eliane, eu já tô num grau tão alto do vício que eu já prefiro estar com o computador, estar com o celular e estar com o meu próprio corpo a um corpo real. E eu posso dizer para vocês que uma das coisas mais prejudiciais que a pornografia pode trazer para a vida de um casal é exatamente isso. É fazer com que o outro se torne insuficiente sexualmente para você. E essa é uma dor enorme para quem é casado ou casada com um viciado em pornografia. Porque essa pessoa, ela começa a se enxergar como insuficiente. E olha que processo triste que acontece. Essa pessoa vai começar a se culpar. E eu recebo inúmeras conversas de inúmeras pessoas, inúmeros depoimentos das pessoas que dizem assim, Eliane, eu acho que a culpa é minha. Porque meu marido, ele não quer mais se relacionar sexualmente comigo. Ele prefere a pornografia. Então, olha só o que acontece, a pornografia está destruindo não só você que de alguma forma decidiu e foi se enveredando pelo caminho do vício. Ela está destruindo também o seu parceiro, a sua parceira. E por que está fazendo isso? Está fazendo isso porque está criando nessa pessoa um sentimento de culpa, está criando nessa pessoa uma ideia de insuficiência. E aqui agora eu vou falar para as pessoas que em algum momento se acharam insuficientes, em algum momento se culpabilizaram pelo vício do cônjuge, ok? Entenda uma coisa, o vício não teve nada a ver com você. Não existe nada de errado com seu corpo. Não existe nada de errado com você. Porque a pornografia, ela sempre perpassa pela decisão de quem está acessando. Certo? Ela sempre perpassa pela decisão. E a pornografia, gente, ela causa um problema assim muito sério para o viciado. Porque olha só o que acontece. Como você estimulou demais seu cérebro, foi muita dopamina liberada, muita dopamina. O seu corpo, ele começa a ficar louquinho. E os seus neurônios, eles começam a ficar louquinhos. E aí, de repente, esse canal de comunicação onde a dopamina passava, ele é fechado, ele se fecha. E a dopamina não passa mais. E sabe o que acontece? Você passa a ter
e aqui para os homens de forma específica, passam a ter dificuldade com a ereção. E se aqui, nesse público, nós temos viciados em pornografia, você vai entender o que eu tô dizendo. Aquele site que você busca, aquele site lá, que tá escondido no seu computador, que você acessa ali do seu celular, normalmente fica abrindo umas janelinhas, ó. Umas janelinhas. Essas janelinhas vão sugerindo medicamentos, vão sugerindo tratamentos. Pra quê? Pra impotência sexual. Porque você deixou o seu cérebro tão contagiado com a dopamina, foi tanta dopamina liberada, que o seu cérebro ficou louquinho. E ele fechou o canal de comunicação. Então você tem uma dificuldade de ereção, mas não é uma dificuldade de ereção porque o seu pênis não funciona. É porque a sua cabeça não funciona. Você estimulou demais a sua cabecinha. E isso fez com que a mensagem da excitação não fosse transmitida. Isso fez com que a sua ereção fosse comprometida. Então, é normal, acontece muito em um grande número de homens que são viciados em pornografia. Uma das coisas que eles primeiro vão perdendo é a ereção matinal. Essa ereção matinal, ela não tem a ver com excitação, tá? Não é porque o homem tá excitado que ele acorda lá com o pênis ereto. Mas olha que coisa interessante, ele vai se tornando um viciado em pornografia e de repente ele para de ter a ereção matinal. De repente, aquele toque que a esposa fazia, aquela carícia, aquela coisa toda, passa a não funcionar. E aí, gente, infelizmente, esse viciado em pornografia, ele vai começar a pensar assim, eu acho que ela precisa fazer umas coisas diferentes. E ele vai colocando lá na cabecinha da parceira, por que a gente não tenta um negócio diferente, né? Sexo anal, sexo a três, sexo não sei como, porque ele já tá num nível de desespero por ver que o normal, sabe? Normal, sexo, pênis, vagina, não funciona mais. Então começa-se a pensar que fazer coisas diferentes, diversificar, vai fazer com que essa cabeça funcione. E muitas vezes não vai, tá? Muitas vezes não vai. Por quê? Porque o negócio aqui tá sério já. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você é viciado em pornografia, precisa ser algo radical na sua vida. Não existe um pouquinho viciado, muito viciado. Vício é sempre vício e a gente sempre precisa ir lá e cortar o mal pela raiz. Então não tem jeito, você precisa, pega um caderno, pega um caderno como esse e escreva nesse caderno quais os momentos que você busca pornografia. Eliane, eu busco pornografia quando eu tô sozinha em casa. Eliane, eu busco pornografia quando eu tô chateado, quando eu estou chateada. E olha, fiquem aqui comigo nessa parte, muito importante. Muitas vezes a busca por pornografia, ela tem a ver com a sua dificuldade em lidar com as suas questões emocionais. Então, muitas vezes, o seu vício em pornografia, a sua necessidade de acessar a pornografia tem a ver com a sua dificuldade de lidar com as suas questões emocionais. Como assim, Eliane? Dá um exemplo pra gente entender melhor. Imagina que você namora. Você tem aí sua namorada, seu namorado, tudo certo. Aí, você de repente começou a beijar, abraçar e querer acariciar a sua namorada. E a sua namorada não deixou. A sua namorada falou assim, não, sexo pra mim é depois do casamento. Eu sou de Jesus. E aí você sai dali chateado, porque você não soube lidar com a frustração. Você sai dali chateado. E aí você não soube lidar com essa frustração dessa pessoa ter te rejeitado sexualmente.
E aí, você chega em casa, mas agora também eu vou assistir pornografia. Aí começa. Buscar o vídeo perfeito. E termina na masturbação. Ok? Então, entenda. Pega esse caderninho que eu tô dizendo aqui pra vocês, ó. E escreve nesse caderninho. Eliane, quando eu percebi... É um exercício de autoconhecimento, né? Eliane, eu percebi que quando minha mãe briga comigo, ou os meus pais entram em conflito, ou eu tiro uma nota baixa na escola, ou minha esposa brigou comigo, ou eu recebi uma bronca do meu chefe no trabalho, ou eu fiz... Acontece alguma coisa comigo, emocionalmente eu não consigo digerir aquele assunto. E aí, sabe o que acontece? Eu vou lá pra pornografia como uma forma de aliviar essa minha frustração, ok? Então, eu tenho observado que muitas vezes, por causa dessas frustrações da vida, e você não saber lidar com essas frustrações, você acaba buscando esse atalho da pornografia. Por quê? Porque ali na pornografia, na masturbação, você vai ter um alívio momentâneo. Você vai ter uma sensação boa, uma sensação de prazer. E depois a frustração por ter caído de novo. Então, o primeiro ponto, ó, escrevam no caderno em que situações que você se vê buscando a pornografia. Situações de frustração, situações em que você se vê sozinho em casa. Deleta, sai desses grupos de trabalho onde tem lá um monte de homem que fica mandando vídeo pornográfico. Gente, eu sempre conto essa história. Um dia eu tava voltando de uma viagem e eu sempre gosto de ir no corredor, né? Porque qualquer coisa é mais fácil de fugir, né? Então eu sempre vou ali no corredor do avião. E eu tava no corredor e sentaram 2 amigos do meu lado. E eles começaram a conversar, e eles falaram da noiva, da namorada, de não sei o quê. De repente, no meio do voo, o rapaz que estava aqui logo do meu lado abriu o celular no meio de um vídeo pornográfico e ficou assistindo. Ele estava assistindo pornografia do meu lado. Olha só o vício. Ele já não tinha mais a noção do social. Ele já não tinha mais a noção do social, que eu ali do lado dele estava percebendo que ele estava assistindo pornografia. Para ele era normal. E ele nem tinha mais as reações que normalmente é para acontecer com a pornografia, né? Que é um pênis ficar ereto, aconteceu alguma coisa. Não, não tinha. Tá? Então entenda. Se você tem vídeos pornográficos no seu celular que estão escondidos, apague. Tem que ter uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela é drástica, ok? Então, ó, apagar vídeos. Você falou muito bem, viu, Delis? Sim, ficar atrás no Instagram de mulheres sensuais, porque existe muita pornografia liberada a nível de Instagram, de danças, de bundas, de peitos, tudo à mostra. Se você sabe que essa é a sua fragilidade e você já se vê buscando esse tipo de coisa, já tem um pezinho no vício. Então, vamos parar de buscar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque a mulher real, ela é muito diferente da mulher pornográfica. Homens, e aqui eu vou falar diretamente para vocês, homens, uma mulher real, ela precisa ser estimulada aos poucos. Ela precisa ser tocada, ela precisa ser abraçada. Ela tem uma vagina que é totalmente diferente da sua mão. Então não espere, porque eu vou falar isso aqui porque eu sei que muitos homens cristãos caem nesse engodo. Muitos homens cristãos chegam pra mim e falam assim: mas Eliane, como eu sou cristão e eu não quero me relacionar, eu não posso, minha namorada não pode, nós decidimos esperar até o casamento, pra eu aguentar esperar, eu vou aqui usando pornografia, masturbação. Você tá destruindo com a sua percepção sobre sexo. Porque uma mulher real não é como sua mão. Uma mulher real precisa ser estimulada. E quanto mais você estimula o seu pênis com a sua mão,
mais longe esse pênis vai ser estimulado de uma vagina. E sabe o que vai acontecer depois? O que eu pego, assim, de inúmeros casos. Ah, Eliane, sexo lá em casa só termina com a mão. Meu esposo não consegue ejacular. Tem algum defeito com a minha vagina? Não, filha, não tem nenhum defeito com sua vagina. Mas a sua vagina é totalmente diferente de uma mão de macho estimulando o próprio pênis. Ok? Então, olha, vamos pensar o seguinte. A construção da sexualidade, ela precisa ser feita de uma forma saudável. De uma forma saudável e não por atalhos. Então, a gente tem percebido a nível de estudo que pessoas viciadas em pornografia, elas se tornam mais antissociais, menos pacientes. Elas começam a não querer mais a presença do namorado, da namorada, do cônjuge. Elas muitas vezes começam a faltar no trabalho. Tudo isso por preferir o quê? A pornografia. E como é que a gente revê isso? Não tem jeito, tem que ser radical. Tem que apagar tudo que está no seu celular. Tem que reaprender os prazeres da vida. Tem que reaprender os prazeres da vida. E a Andréia tá aqui, me falou algo muito importante. Educação sexual não se obtém com pornografia. É verdade. A pornografia, na verdade, é uma deseducação sexual. Porque a mulher não funciona daquele jeito, aqueles homens também são escolhidos a dedos. Eles causam, inclusive em você que é homem, uma ideia de insuficiência, porque você vai lá para os vídeos pornográficos, são uns pênis gigantes, e aí você olha para o seu e acha que o seu tem algum problema. Mas eles foram escolhidos a dedos para fazer com que você se sentisse realmente inadequado. Então, o objetivo da pornografia é trazer inadequação para a sua vida. Inadequação para com você mesmo, inadequação para com sua parceria, inadequação também em frente à relação sexual. Porque as coisas que acontecem lá na pornografia não vão acontecer na sua cama. Porque você tem uma pessoa real. Então, a pessoa que é viciada em pornografia, ela precisa passar por aquela fase difícil onde ela não vai assistir nada. Onde muitas vezes já está num caso onde já perdeu a ereção por causa da pornografia, você vai precisar, inclusive, ter distância de qualquer tipo de atividade sexual. Então, não tem masturbação, não tem sexo com a esposa, não tem estímulo visual para pornografia. É o período onde você vai limpar a sua mente. Você vai começar a limpar a sua mente para que o matinho, que eu falei lá no início, ele volte a crescer. E você possa recomeçar. Recomeçar a ver que tem graça, que tem sensação boa em um beijo, em pegar na mão, em acariciar um corpo real, em ver essas reações reais acontecerem no corpo da outra pessoa, ok? Então, a gente vai começando a reconstruir os nossos caminhos do prazer. E isso é possível, gente. Existem inúmeros sites de apoio para homens viciados em pornografia, mulheres viciadas em pornografia. Aqui no Instagram tem também IGs específicos para ajudar em relação à pornografia. Acho que Vida Pura é um deles. Então, existe solução. Agora, entenda uma coisa. Não é um caminho fácil. Não pense que vai ser do dia para a noite que tudo vai se reestruturar na sua vida. Vai ser um caminho difícil, mas ele pode ser percorrido. Essa sua vida pode ser reescrita. Agora, olha só, deixa eu dar um recado aqui também para os homens. Muitas vezes, inclusive eu já vi isso em programas da televisão, um homem viciado em pornografia que disse assim: minha esposa foi um apoio para mim no momento do meu vício.
E olha, sabe o que eu fazia? Toda hora que eu tinha vontade de me relacionar sexualmente, eu procurava ela. Então você imagina, teve um dia que foi 5 vezes, teve outro dia que foi 10 vezes, teve outro dia que foi não sei o quê. Isso tá errado. Sua esposa não é para ser feita de um objeto sexual por causa do seu vício. Você precisa entender, homem de Deus, você precisa entender que nesse período onde você vai se afastar da pornografia, você vai precisar também adquirir domínio sobre o seu próprio corpo. Domínio próprio. Então, entenda uma coisa, não pegue sua esposa e queira fazer dela a atriz pornográfica. Não pegue sua esposa e queira se relacionar com ela 10 vezes ao dia só porque você tem necessidade, ou tinha, né? Tinha necessidade de se masturbar 10 vezes ao dia. Não! Respeite a mulher que você tem do seu lado. Entenda que ela não é uma máquina. Ela não é uma atriz pornô. E ela vai se relacionar com você sexualmente quando ela se sentir bem, quando esse desejo surgir espontaneamente ou a partir das suas carícias. E aí você tem que começar a aprender a lidar com a sua frustração. Inclusive com a frustração de ser rejeitado. Ok? Faz parte. Faz parte do processo. Então, gente, ficou claro para vocês que a pornografia ela pode ser extremamente prejudicial aos relacionamentos, mas que existe um caminho a ser percorrido, um caminho de mudança, um caminho de onde você pode reescrever a sua vida sexual, um caminho onde essa mulher não vai se colocar como um objeto sexual, onde esse homem, ele vai se reescrever sexualmente. Um caminho onde essa mulher vai entender que esse homem não é como nos filmes pornográficos e vai se reescrever. Então, a gente precisa entender que na pornografia, o vício da pornografia, ele deixa muitas marcas, mas a gente pode se reescrever. Eu sempre digo que existem feridas, mas essas feridas, quando a pornografia está ali latente, elas estão feridas abertas. Essas feridas, elas podem ser curadas. Elas podem ser curadas. E olha, não excluam Deus desse processo, tá? E também não excluam a ajuda profissional. Existem muitos casos onde você tentar sozinho não vai ser suficiente. Onde você tentar sozinho com a ajuda de um Instagram, de um livro, não vai ser suficiente. Muitas vezes você vai precisar de ajuda profissional para se ver livre desse vício. Então conte com psicólogos, conte com psiquiatras, porque às vezes é necessário algum tipo de medicação. Entenda que todos esses são recursos para te ajudar a se reescrever sexualmente, tá bom? Então, é imprescindível que vocês procurem ajuda. Muitas pessoas vão conseguir lidar com tudo isso sozinhos. Outros não vão conseguir, viu? Meu tempo tá acabando, mas eu quero dizer para vocês que foi muito, muito, muito bom estar com vocês. E deixa eu dizer uma coisa, independente do vício ser desde que você é criança, é possível se reescrever sexualmente. Gente, eu vivo falando isso, a sexualidade, ela é plástica. Ela pode ser reescrita em qualquer momento da nossa vida. Então existe lugar, existe espaço para um viciado em pornografia, desde a infância até a vida adulta, existe se reescrever, ok? É possível se reescrever, tá bom? Olha, foi muito bom estar com vocês.
foi pouco tempo, né, para tantas necessidades. Mas a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto. Lembrem-se que a nossa live é todo dia de terça e quinta. Sempre, terças e quintas, eu estarei aqui com vocês, trazendo algum assunto importante aí para vocês nessa reconstrução sexual. Deixa eu falar para vocês que, olha, a gente tá com uma promoção especial do livro nesse mês de outubro. Quem adquirir o livro vai ganhar 10% de desconto na Jornada Vagina Fitness, hein? A Jornada Vagina Fitness está chegando, então vai se preparando aí, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Foi bom demais estar com vocês.